Salmo 23 de cor. Vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor. Vocês estão tudo olhando aqui, gente. Vocês estão tudo olhando. Nós fomos para Campinas uma vez, e na hora de ir embora, nós dormimos numa igreja lá, fizemos um intercâmbio com a igreja, e na hora de ir embora o pastor foi orar para nós, o pastor Batista. Gente, Batista sabe Bíblia. Batista sabe Bíblia. E aí Batista, ele subiu para fazer uma oração por nós, mas antes ele falou assim: vamos falar o Salmo 23. A nossa turma ficava toda olhando a minha boca. O que eu falava, eles falavam. eu mexi. Amém, amém. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Essa é a Almeida, nova Almeida atualizada. Eu fiz questão de colocar essa aí para a gente conhecer mais uma versão. Curva a tua cabeça assim, fecha os teus olhos, pede agora para Deus falar com você. Pai, em nome de Jesus, como é bom estar na tua casa, como é bom, Senhor, ter alívio, como é bom ter paz, como é bom ter liberdade, como é bom, Senhor, sem nenhum subterfúgio, apenas a tua presença, Senhor. Como é bom, Senhor, doce a tua presença, Senhor. Queremos ir mais fundo, queremos ir nas recâmaras do templo, queremos ir ainda no lugar de adoração, na sala do trono, queremos ir ali aonde o Senhor revela os teus segredos a nós, Pai. Leva-nos agora, toma-nos agora, Senhor. A tua palavra diz: o Senhor não rejeita um coração contrito. Estamos aqui rendidos, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Diga para alguém: Deus quer falar com você. Em 2011, aconteceu um acidente lá no Japão, e foi aquela usina nuclear, né? Por causa do tsunami, foi algo seríssimo. O mundo todo ficou em pânico mesmo, por causa de Chernobyl, de tudo que nós ouvimos falar, e das sequelas que até hoje existem naquela região. E aí, quando aconteceu o tsunami e aquela usina entrou em colapso e começou a ter vazamento, o mundo todo ficou apavorado, né? É um negócio muito sério isso, nós desconhecemos isso. Pensamento meu particular, Vanderlei, eu acho até que a gente não deveria nem mexer com isso, porque é uma coisa assim, muito perigosa mesmo, né? É algo que nós não teríamos um controle disso, né? Nós temos algo parecido com isso na nossa vida. Essa usina, ela é refrigerada a água, e quando veio o tsunami e aquilo entrou em superaquecimento, três das bobinas, superaqueceram e derreteram. Das 6, 3 derreteram e teve vazamento, né? E o mundo ficou em pânico. Todos nós temos, e aqui agora começa a mensagem de hoje, todos nós temos uma usina dessa dentro de nós, que não pode ser aquecida. Não pode. E quando isso acontece,
há vazamentos da alma, e aí o desastre é fatal, e deixa sequelas, e mata agora, e vai matando durante muito tempo, né? Então, não pode. No acidente lá de Japão, dessa usina nuclear, foi um tsunami que veio e provocou tudo isso. Então, houve uma causa, um motivo. E todos nós temos motivos. Todos nós temos um tsunami muitas vezes na nossa vida, que vem com força. Para quem leu, acompanhou, esse tsunami veio com 15 metros de altura. E todos nós temos diários, não sei se é o seu caso, mas tsunamis que vêm sobre a nossa vida. Mas o que eu quero reforçar, e eu vou ficar falando para você aqui, não pode superaquecer a alma, não pode provocar vazamento, não pode derreter a sua estrutura, não pode. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Por exemplo, quando você, eu não sei aqui quem está com muito dinheiro, eu não vou perguntar, pode ficar tranquilo. Tem gente que tem medo que eu pergunto, quem está com muito dinheiro não levanta a mão, porque acha que vai pedir, né? Mas, por exemplo, quando as finanças não fecham, não batem, não se ajustam, sua cabeça queima? Você fez uma cara agora assim, tipo assim, eu não, pastor. Deve ser o pé que pega fogo, então. Relacionamentos, saúde, família. Gente, tem gente que não precisa de inimigo, basta a família que ele tem. Do jeito que você olhou do lado agora, gente, sem brincadeira, quase que ele falou isso, que ele conhece a minha. Gente, de verdade, tem gente que Deus já até sabe, esse não vou dar mais do que pode suportar. Porque só o que tem já... Aquele desenho que mostra a cabeça pegando fogo, aquilo é verdade, alguém sentiu aquilo e desenhou. Vai dizer que sua cabeça nunca pegou fogo? Só a minha. Palavra de hoje, vamos estudar, gente. Refrigério. Refrigério. Lembra que não pode. Você deixar isso acontecer, você está permitindo algo terrível acontecer na sua vida. Você não pode. Se a sua vida com Deus se baseia em vir numa igreja aqui, sentar aqui para ouvir uma palavra, esperando que algo aconteça, cuidado, você está correndo um risco muito sério de um superaquecimento na sua alma, vazamentos, você se perder, você passar por situações em que você perde o controle. Não permita isso. Por isso que o salmista, ele está no momento com o Senhor, e ele então diz, o Senhor é o meu pastor. E nessa fala dele, nessa composição, nessa música, ele usa essa expressão, com o Senhor. Ele não falaria isso com ninguém, mas com Deus ele falaria isso, e ele falou isso muito claramente. Ele diz, refrigera a minha alma. E eu queria então conversar com vocês sobre isso. A palavra refrigério, lá no hebraico, lá quer dizer respirar, animar. Essa palavra lá no grego fala de alívio, de esfriar. Nós, como seres humanos, nós precisamos desse refrigério. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos não ir dormir dessa maneira nunca. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo número 4. Nós temos que buscar esse refrigério, esse alívio, esse esfriar. Quem pode dizer amém? E nós temos que acordar, não acordar debaixo dessa agitação, não, nós temos que acordar debaixo desse alívio, entendendo que Ele é o sol da nossa justiça, nossa estrela da manhã, o Senhor está conosco. Nós temos que ter esse refrigério, e talvez por não buscarmos entendimento e não aprendermos, nós estamos vivendo assim.
e isso não faz bem, vai provocar vazamentos, vai derreter, você vai perder muito. Por quê? Porque você não tem buscado esse refrigério que o Senhor tem para a nossa vida, né? E aí começam a aparecer outras coisas que não é o assunto de hoje, como as dores que você não sabe onde é que dói, os sintomas que você não identifica, tudo porque a sua cabeça está pegando fogo. E para quem ouviu, e eu pesquisei um pouco sobre isso lá do Japão, esses 3 reatores estavam desligados e superaqueceu. Está falando de nós, é como se nós, por não parar de pensar tanto, ficar pensando e pensando e pensando, e não entrega nas mãos de Deus, e não descansa no Senhor, você está superaquecendo, e aquilo ali está provocando algo em você que não faz bem para a sua estrutura. Nós não fomos criados para viver desse jeito. Nós somos criados, por favor, preste muita atenção agora. Nós fomos criados para todo dia à tarde, na viração do dia, voltar para Deus, estar com Ele e sermos recriados novamente. Ele refaz toda a nossa estrutura, traz toda a direção para a nossa vida, para um outro dia. Por isso que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e faz de cada manhã um novo dia na nossa vida. Por isso que Ele quer fazer em nós algo novo. Eis que faço novas todas as coisas. Nós somos criados para isso, todo dia estarmos com Ele, todo dia. Não viver assim vai te fazer ser um reator superaquecido, e você não vai entender que Deus não trabalha na sua vida assim. Por isso Ele vai sempre dizer: aquieta-te, aquieta-te, respira. Por isso que a presença de Deus, ela tem esse efeito em nós. Tem pessoas que eu atendo na minha sala, a pessoa senta para conversar comigo e não desliga o motor, e ela senta, o pezinho dela fica assim, ó. Aí eu falo: pode desligar, desliga o carro, né? E aí ela trava a perna e fica com a mão. Aí pega a minha caneta, volta a caneta, pega papel, porque ela não desliga, a cabeça dela não desliga. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer tratar algo em nós em que Ele seja mais presente na nossa vida. Fale assim comigo: menos de mim, mais de Deus na minha vida. Precisa. Você precisa viver essas experiências de mais de Deus na sua vida, mais Ele, porque Ele vai levar sobre si todas as nossas preocupações, as nossas dores. Eu queria falar com você então sobre isso aqui. Não queria entrar abrindo parênteses e entrar na ansiedade. A ansiedade ela é estranguladora, ela sufoca. E aí a pessoa ela está vivendo essa ansiedade, essa crise, porque não desliga. Ela não consegue desligar em Deus. Ela não consegue entender que chega um certo momento, Deus tem que assumir. E se Ele não assume, Ele não é o pastor. E é sobre isso que eu vou falar hoje, ok? Você estuda comigo? Vamos lá? Palavra de hoje: refrigério. Como que acontece esse refrigério em nossa alma? Como que isso vem sobre nós, né? Primeira coisa, gente, eu sei que tem horas que eu falo isso, mas eu preciso falar isso, né? Isso aqui é muito sério. Primeira coisa, como que acontece um refrigério na nossa alma? Você precisa ter uma relação com Deus de pastor e ovelha. Pergunta para quem está ao teu lado: você é ovelha? Aí você vai falar assim: pastor, eu sou membro da igreja. Uau! Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você é ovelha.
e se Ele é o seu pastor. Não tem como você entender esse refrigério, esse alívio, esse respirar, esse esfriar, se não há uma relação sua com o Senhor, em que Ele é pastor da tua vida. Essa palavra para nós não faz sentido, porque se eu ficar repetindo a palavra pastor, você vai olhar para mim, e eu sou empregado do pastor, Ele é o pastor. Quem pode dizer amém? O pastor da nossa alma é Cristo. É Ele que nos traz a esse aprisco, a esse rebanho. É Ele que nos traz. E Ele tem muitos empregados, que Ele deu a favor de que toda ovelha seja bem cuidada, pastoreada. Em todo tempo, se você vai ver, quando Ele olha para o ser humano, para o povo, Ele fala assim: eu vi pessoas que são como ovelha e que não têm pastor. Que esse deveria ser o relacionamento nosso, diário, contínuo. Eu tenho um pastor, e Ele cuida de mim. Por isso que o salmista, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Então a pergunta que eu quero já começar com você é: você é ovelha? E você tem um pastor na sua vida? Isaías capítulo 40, versículo 11, vai aparecer aqui no telão, você me acompanha. Diz assim: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Por isso que para nós assim não faz muito sentido isso, porque aí você projeta, você lê algo assim e projeta isso em mim, como se eu fosse fazer. Não, eu também sou ovelha. Você precisa entender isso. Eu também sou ovelha. Todo sacerdote é tomado dentre os homens nas coisas ligadas a Deus para se condoer. Eu também sou ovelha, e o dia que eu esqueço que eu sou ovelha, eu estou cometendo o maior pecado do mundo. Todos nós somos ovelhas. Ele é o pastor da nossa alma. E sabe o que Ele faz? Ele não faz o que eu faço, porque eu sou limitado. Ele não. Ele tem todo o poder. E eu tenho um temperamento, eu tenho um jeito, eu tenho uma mania. Eu, Vanderlei, o pastor da igreja, eu tenho. Ele não. Ele é todo amoroso. Ele é todo misericordioso. Ele cuida mesmo. Só abrir um confessionário com vocês aqui. Quem já foi ajudar uma pessoa e ter um sentimento de você assim, que aquela pessoa não merecia toda aquela ajuda? Crente, quando vai confessar pecado, faz assim. Levanta a mão. Pastor, eu fui ajudar, eu olhei bem e falei: não merece não. Deus não faz isso. A graça dele sobre nós não olha isso. Aleluia. Por isso que ele fala assim: de maneira nenhuma vou lançar fora quem vem a mim. Ele é pastor mesmo. Ele cuida mesmo, Ele cerca mesmo. E quem está amamentando, Ele põe no colo. E quem está fragilizado, quem está passando, Ele pega no colo mesmo. Eu fico assim: mas também nós somos assim, a gente tenta achar o motivo por que está tão enroscado, por que está tão, a gente é assim, né? Ele não, ele põe anel no dedo, troca a sua roupa, faz a festa, depois a gente vê o que tem que ser feito. Ele é assim, Ele cuida mesmo, Ele é pastor. Agora, talvez eu estou falando de algo aqui que você está se surpreendendo, porque você ainda não tem essa relação com Ele. Você tem uma relação de um Deus cósmico, de um Deus tal, e você ainda não entendeu que Ele é pastor da nossa alma. O meu pastor. O meu pastor. O pastor, eu vou falar, tomara que você diga um amém aí. O pastor supre as necessidades.
Alguém pode levantar a mão, dar um testemunho que Ele supre mesmo, hein? Supre, irmãos, supre. Quando ninguém sabe o que você está passando, Ele sabe. Você não falou para ninguém, não precisa, Ele sabe. Antes mesmo que haja uma palavra na tua boca, Ele já sabe todas as coisas. E está você ainda falando, Ele vai responder, Ele supre todas as necessidades, né? Então, quando você tem essa relação com Deus, entenda que eu estou falando de refrigério. A mensagem é o refrigério. Por que a gente está com a cabeça assim, meu Deus, quase que explodindo? Por que a nossa cabeça não desliga? Por isso que a gente talvez tem que tomar muito remédio para dormir. Por que a gente não consegue simplesmente encostar a cabeça no travesseiro e descansar no Senhor mesmo ali? Sabe, irmãos, como que ouvindo uma adoração gostosa e descansar no colo, nos braços do pastor, porque nós não temos essa relação. Porque se tivesse essa relação, aqui algo diria para você: Ele supre as suas necessidades. Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Então, quem tem essa relação, está lá naquela palavra que diz: olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Você vale mais que isso. O seu cuidado é maior do que esse cuidado que eu tenho, porque é uma ave e é um lírio. Você é ovelha. Você é ovelha, né? O pastor protege. Ter essa relação com Deus, Davi diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não sei quem aqui, eu mesmo nunca vi, nunca presenciei. A primeira vez assim que eu vi com muito bem de perto, assim, no campo mesmo, foi na Rota do Sol, indo para Gramado, lá em cima, lá que eu vi as ovelhas no campo, né? Mas eu nunca vi assim um pastor, nunca vi um cuidado desse, nunca vi. Mas segundo a leitura que você faz, o pastor, ele procura um lugar alto e ele senta e as ovelhas estão lá. E aí vem aquele animal do campo, aquele cachorro, o sorro, né? aquele lobo, e ele vem sorrateiramente, né? A ovelha vê, a ovelha percebe que ele está chegando. E ela está comendo. Preste atenção nisso, isso é maravilhoso. Ela olha e enxerga o pastor. Então ela enxerga o pastor e enxerga o inimigo, o lobo. Sabe o que ela faz? Ela volta a comer. Essa relação é maravilhosa, porque ela sabe que ela, para o pastor, é muito importante. Ele não vai deixar que nada aconteça com ela. Davi está no momento que ele fala assim: Senhor, me faz sentir isso. Prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, porque eu quero renovar essa relação que eu tenho contigo, de olhar para ti, olhar para os inimigos e voltar a comer em paz. Ele me protege. Aí a palavra diz: tu me cercas por trás e por diante. E não há um lugar que eu esteja que o Senhor não está. E isso é maravilhoso demais para mim. Porque para Ele, eu sou a menina dos olhos dEle. Ele é o meu pastor. Repete isso, diga assim: Ele é o meu pastor. Salmo 72, 4 diz: Ele defenderá os aflitos entre o povo e ajudará as famílias pobres, mas castigará o ladrão e explorador dos fracos. Salmo 121, 7: o Senhor o protegerá de todo mal. Por favor, domingo eu estou sentado ali, mas fala para alguém do lado assim: o Senhor te protegerá.
Fala forte: o Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a sua vida. Aleluia. Vamos lá. O Senhor, o pastor guia. O pastor guia. Ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. Nós crentes temos a mania de achar que sei lá o que é essa figura nossa, que a gente não pode estar perdido, né? Que crente perdido deve estar em pecado. Você nunca ficou perdido? Sempre você teve resposta? Pior quando a pessoa acha que eu, pastor, sei de tudo, que eu tenho resposta. E se eu falo para ela: não sei também não, também estou perdido. Ela fala: como assim? Porque você é quase um semideus, né? Você fala assim: não, eu também estou perdido, mas eu tenho um pastor, e Ele guia a minha entrada e a minha saída. Ele guia, Ele me toma pela mão. Por isso que a minha oração é: seja feita a tua vontade, não a minha. Que Ele guia, né? Então às vezes perdidão mesmo, não sei o que fazer, não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou fazer. Mas é nessa hora que não há um superaquecimento, não derrete a minha estrutura. Pelo contrário, eu paro, porque jamais me deixará. A Bíblia diz assim: os que esperam em ti jamais serão envergonhados e confundidos. Ele guia, Ele segura, Ele ampara, Ele cerca. Ele tem que passar o terremoto, tem que passar o vendaval, o fogo tem que passar, até que venha a brisa suave. Aí eu me acho. É Ele que está ali, porque Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, é Ele a minha luz, né? O Senhor guia. Isaías 58:11: eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, e lhes darei de comer, e farei com que fiquem satisfeitos, fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Você crê nisso? Então Deus está dizendo: eu vou cuidar de você, guiar você, proteger você, e vou lhe ajudar, se você deixar eu ser seu pastor. Não tem como. Cuidado, que você pode estar buscando um refrigério sem essa relação íntima, profunda, devocional. Logo pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no final do meu dia eu estarei contigo. O meu pastor vai cuidar de mim. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Como ter esse refrigério da alma? Gente, faz tempo que eu não prego. Posso pregar hoje, né? Ninguém respondeu. Mas dá tempo ainda, vamos lá. Limpe a sua memória. Fala para alguém aí: limpa aí a sua memória. Lamentações 3:17-21. A paz e a tranquilidade sumiram da minha vida, já não sei o que é alegria. A minha força se foi, bem como a esperança que eu tinha no Senhor. Ó Deus, lembre-se do meu sofrimento, da dor e da amargura. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias horríveis, tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança. Limpa a memória, limpa a memória. Ele está dizendo: eu não consigo esquecer tudo que aconteceu, as coisas ruins. Eu vou dormir, eu penso, eu acordo, eu penso, eu sento para comer, eu penso. Isso vai provocando um reator superaquecido em você, vai derretendo as suas estruturas. Limpa. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas e o restante? Deixa passar, que seja lançado no mar de esquecimento. Renova, irmãos. Você precisa. Eu ficaria aqui horas só nesse assunto, porque é um assunto muito sério. Porque eu mesmo, como pastor de vidas, pastor de pessoas, você conversa com a pessoa, ela está tratando um assunto aqui, e ela lembra, e ela traz ao assunto coisas que
já deveriam ter ido embora, já deveria ter passado, mas ela traz ao assunto. E às vezes, por não conhecer a pessoa, eu pergunto, mas quanto tempo aconteceu isso? 25 anos. E ela fala como se tivesse acontecido ontem, ou hoje, agora há pouco. Ainda a cara muda, o semblante muda, a tonalidade muda, porque está muito presente na vida dela. Você tem que deixar isso passar para viver algo novo. Senão você nunca vai ter esse refrigério, porque você está vivendo algo que ainda não foi liberto, não foi curado, não se fez novo na tua vida. Quem pode dizer um amém? Você precisa, irmãos. Por isso que essa estrutura de igreja, quando eu estou com os pastores, nós conversamos sobre isso. Quem foi que fez o culto desse jeito? A gente conversa muito sobre isso. Quem foi que disse que o culto começa assim, termina assim? Quem foi que disse que é assim? Né? Porque a gente está fazendo de um jeito que... Aí você chega num determinado lugar lá que o culto não tem começo. As pessoas chegam, elas estão tão debaixo de uma ministração do Espírito Santo, elas estão tão livres, Deus já está falando com ela lá de casa, ela chega cantando já, e aí como ela está cantando uma música que o outro conhece, aí o outro canta junto, e aí o povo já começa a cantar. Não precisa ter animador de festa, não precisa ter alguém aqui, gente, boa noite. Para. E aí ninguém responde, não é, Lucila? Eles falam, amém, gente? Não, porque o culto é algo muito pessoal. Já entra em línguas estranhas, já entra em adoração, já está pegando fogo, Deus já está falando, Deus já está ministrando, e quem está perto vai sendo contagiado, porque nós somos livres. Por quê? Porque está debaixo de um refrigério da alma, né? Aí você imagina uma pessoa que está pegando fogo, superaquecida, está com vazamentos na alma, e alguém tem que chegar aqui e provocar adoração numa pessoa assim. Não tem como. Por isso que diz a palavra, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque adoro, irmão. Se está cheio de problema, irmão, eu adoro, porque a minha mente está livre, o meu coração é dele, está nas mãos dele, passando por lutas terríveis, mas é ele que está no controle de tudo. Então eu canto mesmo, adoro, danço na presença, levanto a mão, choro mesmo na presença, mas livre, leve, solto, tranquilo, fácil. Então nós precisamos entender que esse refrigério passa por você estar agora aqui nesse lugar aqui livre. Livre. Não há nada que está me prendendo. E aí você entra aqui com um sentimento de culpa, você entra aqui com sintomas, você entra aqui com pecados, você entra aqui porque ouviu palavras duras. Mas diz a palavra que quem precisa do médico são exatamente esses. Os sãos não precisam. Você está no lugar certo. Só precisa dizer, refrigera a minha alma. Pode dizer amém? Vamos lá? Vá ao lugar de refrigério. Vá, dê um passo. Existe esse lugar. Quem já esteve lá sabe o que eu estou falando. Existe esse lugar de refrigério. O salmista conhecia esse lugar. Antes dele falar, refrigera a minha alma, ele fala assim, leva-me a pastos verdes, águas cristalinas. Ele conhecia esse lugar. Aí lá ele diz, refrigera-me a alma. Esse lugar existe. Deitar-me em verdes pastos, isso existe. E o salmista mesmo diz, ele fala assim, vale mais um dia nesse lugar que em qualquer outra parte, porque um dia nesse lugar a minha mente tem alívio, a minha alma respira, esfria a minha alma. Vale mais um dia nesse lugar, um momento só nesse lugar. A Bíblia fala assim, na presença dele há abundância de alegrias.
O salmista diz: bem-aventurado os que habitam nesse lugar, louvar-te-ão continuamente. É fácil, porque está debaixo de um refrigério da alma. Quer dizer que não tem problema? Não, tem problema, mas sabe que Ele é pastor e Ele cuida de tudo. A Heloísa Rosa, a cantora, na música dela, ela diz: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde a minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Você tem que ir lá. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde o temor não me enrijece, há um lugar que quando se perde, aleluia. Por isso que vale mais um dia lá do que em qualquer outro lugar. Prefiro estar à casa do meu Deus. Quem já esteve nesse lugar sabe que esse lugar é um lugar de refrigério. Esse lugar é um lugar maravilhoso. Estar na presença de Deus é algo, só quem já esteve sabe do que eu estou dizendo. Alguém já esteve? Alguém já esteve lá? Nós estivemos no asilo sábado. Irmãos, você não faz ideia quantas pessoas estão superaquecidas, estão derretendo suas estruturas, porque não conhece o pastor. Nós estivemos no asilo e eu pedi aos irmãos que foram no asilo lá, que orassem, entrassem nos quartos, orassem com as pessoas, orassem com quem trabalha lá. E eu entrei na sala da direção do asilo. E quando eu fui orar com a diretora lá do local, ela desabou a chorar. Você conhece aquele choro retido que está ali faz bastante tempo e que aí você vem o tsunami e parece que ele permite que aí a pessoa desaba a chorar. Eu estava orando quando aconteceu isso, eu até abri o olho na hora porque era choro de soluço, mas eu vi Deus ali refrigerando uma alma. Eu fui orar numa empresa agora recente, por causa de ameaças, né? E eu entrei em sala por sala, orando com os funcionários, e em cada sala que eu entrei, alguém desabou a chorar assim, aquele choro retido, que estava ali retido, mas vem um refrigério na oração, vem um refrigério na imposição de mãos, vem um refrigério, e a pessoa liberta aquilo tudo, e aí aquele superaquecimento passa. Quem já sentiu isso? É isso que Deus quer fazer conosco. É exatamente isso que Ele quer fazer conosco. E quem já esteve nesse lugar sabe que é exatamente isso que acontece quando Deus está num lugar. Salmo 42:1 fala assim: assim como o corso ou a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença. Eu quero estar na tua presença. Ok? Vamos lá. 4. Você pensou que até 3 só, né? Se eu pegar esse embalo de 4, 5, 6, 7, 8, quando eu voltar, vocês não aguentam. 4. Vamos lá. Águas de refrigério. Gente do céu, eu vou correr aqui, porque essa parte aqui da palavra aqui é algo assim tremendo. Para mim foi maravilhoso isso aqui. Você vai entender agora o que Deus quer fazer com você. Você vai entender por que tem que ser assim. Essa relação tem que ser profunda. Fala com alguém, me ajuda a pregar, fala assim: a sua relação com Deus tem que ser profunda.
Na tradução grega da palavra refrigério é aliviar, esfriar. Então nós precisamos entender a importância das águas. Rios de águas vivas fluirão do teu interior, refrigerando você o tempo todo. Na usina lá, depois que aconteceu aquilo, e os bombeiros ficaram horas e dias jogando água para esfriar, para abafar aquilo. Essas águas são reais. E eu vou ler para você o texto agora. Quem sabe agora, fazendo essa leitura agora, você consiga entender o que Deus está te chamando. Ezequiel capítulo 47. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste, e me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Já é algo extraordinário, acredite nisso. Quem já entrou numa água, quem já entrou assim num riacho, quem já entrou em águas correntes, já é algo maravilhoso. Mas ele sabe o quanto eu preciso de refrigério. E ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Qual que é a intenção de Deus? Refrigerar a tua alma. Mais 500 metros e a água chegou à minha cintura. É maravilhoso. É maravilhoso. Né? Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão profundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí, nesse momento, ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo à margem. Eu não vou continuar a leitura, porque o que acontece depois na margem só experimenta quem está com a alma refrigerada. Tudo estava dando certo na margem. As árvores, tudo estava certo. Mas esse processo das águas purificadoras, refrigeradoras, isso tem que ser real na sua vida. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, se não for buscar águas profundas na sua vida, se não for mergulhar. Por que nós vivemos, irmãos? Porque são águas no tornozelo, águas no joelho, águas na cintura. Mas existe um lugar de águas tão profundas que quem mergulha lá, o corpo todo é tomado. Nesse lugar o salmista diz: refrigera a minha alma. A corça, no suor dela, correndo do inimigo, do predador, que ela ouve o barulho dele, e é um barulho horrendo, é horroroso. Ela solta um odor, um cheiro horroroso, um fedor. Ela solta 1 quilômetro de distância. O predador, ela pode correr. Ele sabe onde é que ela está, por causa do cheiro. Ele não precisa nem correr muito, não. É só ir acompanhando, por causa do cheiro, desespero, angústia, o cheiro que ela está soltando dela, do desespero. Então o salmista fala assim: como a corça suspira por um ribeirão, suspira por águas profundas, porque aí ela passa na água. Quando ela entra na água, todo o cheiro fica na água. Quando ela sai do outro lado, não há mais cheiro. Ela pode correr para lá, para cá, ou para onde ela quiser. O animal já não encontra mais. Irmãos, tudo que nós precisamos são das águas do Espírito.
mergulhar nessas águas, a nossa alma estaria refrigerada. Em paz me deitarei e dormirei. Sabe quem está no controle? O meu pastor. É o meu pastor. Termino aqui, último, chega, vamos lá. Você vai falar assim, pastor, o senhor fala só disso também, hein? Mas é verdade. Pessoas de refrigério. Me dá um sinal aqui, rapidinho, me dá um sinal aqui. Quem está aqui se sente bem, e sentir bem, você sabe o que é? Se sentir bem ao estar perto de uma determinada pessoa. Capricha aí, dá um sinal, bem mesmo assim, pastor. Porque tem gente que é especial, eu não sei o que é isso. Tem gente que é, mas tem gente que, você está perto da pessoa. A Heloíde veio no carro, falou de um cantor, da Vineyard, não foi? Ela usou a expressão, gosto da voz dele porque me dá paz. A voz do cantor. Nem fiquei com ciúme, gente, porque não era eu. Melhor eu não cantar também, senão tira a paz dela. De mim ela deve falar assim, eu gosto quando você fica calado, me dá uma paz. Mas você entende isso? Existem pessoas que ela traz sobre si isso. Você está perto, são pessoas de refrigério. Agora eu termino, olha bem como é sério isso. Isaías capítulo 61. Olha como é sério isso. Versículo de 1 a 3. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupa de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar toda a sua glória. Imagina uma pessoa assim, e agora imagina uma igreja inteira assim, que tem o Espírito do Senhor, que ordena aos tristes óleo de alegria. Sobre quem está com o espírito em pranto, veste de louvor. Nós temos que ser esse tipo de gente. Nós temos que ser essa comunidade, essas pessoas assim. Davi tinha uma pessoa assim na vida dela, chamava Jonatas. Jonatas. Você tem alguém assim na sua vida? É bom demais, gente. É bom demais. Perto de uma pessoa dessa, você chora à vontade. E chora mesmo. Porque o Espírito do Senhor está sobre ela. É o Espírito de Deus. E tem um refrigério gostoso, né? Eu queria que você ficasse de pé.